Tudo aconteceu no verão de 2005, aqui na Virgínia. Era uma tarde comum, e eu estava sentada nos degraus de trás da minha casa, conversando em um telefone sem fio. De repente, começou a chover, e logo ouvi o som distante de trovões. Não dei muita importância, até que ouvi um estalo extremamente alto. Foi quando um raio caiu diretamente sobre mim, atingindo meu braço direito. A dor foi indescritível, uma sensação de queimação insuportável atravessou meu corpo. O raio percorreu cada parte de mim, saindo por baixo da casa e explodindo o transformador em frente. Lembro-me de olhar para os degraus onde estava sentada e ver marcas negras deixadas pelo raio. Mas o mais estranho foi o que aconteceu em seguida. A dor, que parecia insuportável, desapareceu rapidamente, e antes que eu percebesse, algo inacreditável aconteceu. Eu me vi saindo do meu próprio corpo. Sim, minha essência, meu espírito, simplesmente se desprendeu e flutuou. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. No começo, não sabia que tinha morrido. Levantei-me e entrei na casa, mas algo estava muito estranho. Tudo ao meu redor tinha um brilho dourado, quase reluzente. Olhei para as cortinas da cozinha e percebi que não eram as minhas. Fui para a sala de jantar, e os móveis também não eram meus. Era minha casa, mas parecia estar habitada por outra pessoa. Confusa, comecei a procurar respostas. Foi então que ouvi uma música vindo de um rádio antigo. A melodia parecia de outra época, talvez dos anos 20 ou 30. Procurei por toda parte, mas não consegui encontrar de onde vinha esse som. E o mais intrigante, não havia energia elétrica na casa. Enquanto o pânico começava a me dominar, algo incrível aconteceu. Uma presença imensa e sem forma apareceu diante de mim. Era uma energia cheia de amor e paz, algo que nunca senti antes em toda a minha vida. Toda a minha confusão e medo desapareceram naquele momento. Essa presença me envolveu como se tivesse grandes braços, e juntos começamos a nos mover. Mas, em vez de subir ou descer, nós nos movíamos lateralmente, através de nuvens de tons dourados e rosados, com uma velocidade impressionante. Quando as nuvens se dissiparam, cheguei a um lugar indescritível, um jardim absolutamente maravilhoso. O céu era de um azul intenso, o ar tinha um perfume doce, e as cores. As cores eram tão vivas que nem existem palavras para descrevê-las. Era como se o rosa fosse mais rosa, o vermelho mais vibrante, e o amarelo, mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Enquanto caminhava por esse lugar mágico, 2 homens surgiram à minha frente. No começo, pensei que fossem anjos. Eles usavam roupas de linho finamente tecidas, que brilhavam de forma sobrenatural. Mas, de repente, algo dentro de mim soube a verdade. Aqueles eram meus irmãos. Eu nunca os conheci, pois eles morreram quando eram bebês e eu também era muito pequena. Mas naquele momento, foi como se todo o conhecimento divino fosse despejado em mim. Eles sorriram, e eu vi o rosto do meu pai neles, exatamente como ele era quando jovem. Foi um reencontro emocionante. Um momento de puro amor e alegria. Eu os abracei e disse: o papai ficaria tão orgulhoso de vocês. Eles eram tão lindos, irradiando luz e felicidade. Pareciam ter por volta de 30 anos, saudáveis e cheios de vida. E então foram eles que me disseram que eu havia morrido. Mas naquele momento não senti medo. Em vez disso, senti uma aceitação e um amor tão profundos que parecia impossível estar triste. Era como se tudo fizesse sentido. Olhei para mim mesma e percebi que estava diferente. Eu era uma versão melhorada de mim mesma. Minha aparência era mais jovem, mais saudável, e minha percepção estava incrivelmente ampliada. Eu podia sentir o toque suave da grama sob meus pés e o doce aroma de natureza fresca. Minha visão era clara e abrangente, como se pudesse enxergar todos os detalhes ao meu redor sem precisar virar a cabeça. Enquanto caminhávamos pelo jardim, mais pessoas começaram a se aproximar. Havia homens e mulheres de diferentes épocas, usando roupas que iam de trajes elegantes a roupas modernas. Eu tinha aquele sentimento de que conhecia todos eles, mas não conseguia lembrar exatamente de onde. Eles estavam ali para me amar e me acolher, todos jovens e radiantes,
como se a idade ou doença não existissem naquele lugar. Em seguida, chegou o momento da minha revisão de vida, ou juízo final, como dizem. A presença amorosa que estava comigo o tempo todo, que eu sentia ser Deus, se posicionou atrás de mim, enquanto meus irmãos ficaram ao meu lado. À minha frente, surgiu uma espécie de tela, como um cinema antigo, mostrando minha vida em um filme acelerado. Vi desde o momento em que nasci até o dia em que morri naquele quintal. Mas a revisão foi rápida, como o piscar de um olho. Quando terminou, fiquei confusa. Pensei, só isso? Minha vida foi tão sem graça assim? Perguntei aos meus irmãos se algo estava faltando, mas eles apenas sorriram. Não responderam, mas seus olhares eram cheios de compreensão e amor. Foi então que percebi que não havia julgamento, nem deles, nem de Deus, nem de mim mesma. Tudo o que senti foi um amor absoluto, uma aceitação total. Eles não me julgaram e eu não me julguei, e foi por isso que acabou tão rápido. Era como se, naquele lugar, tudo o que importasse fosse o amor que você deu e recebeu na sua vida. E então ouvi uma voz masculina me dizendo: o que você envia para o universo, retorna para você. Naquele momento, aquelas palavras não faziam muito sentido para mim, mas conforme eu caminhava pelo jardim maravilhoso em que estava, uma sabedoria divina começou a se infiltrar em mim, como se eu estivesse conectada a uma fonte infinita de conhecimento. Foi então que compreendi o significado das palavras que ouvi. Fui mostrada o que hoje chamo de efeito bumerangue. Imagine que tudo o que pensamos, falamos ou fazemos é como lançar um bumerangue no ar. Ele vai, gira, ganha velocidade, e um dia retorna para nós. Pode ser em um momento inesperado, mas ele sempre volta, seja algo bom ou ruim. Essa revelação mudou completamente minha forma de pensar. Percebi que precisava ser uma pessoa melhor, ser mais amorosa, gentil e compassiva. Porque era isso que eu queria que voltasse para mim. Enquanto continuávamos a caminhar pelo jardim, sentia uma infusão constante de conhecimento. Eu compreendia quem Deus é, o que Ele representa, como o universo foi formado. Fiquei maravilhada e disse a Ele: você é incrível. Tudo isso é tão incrível. Você é tão simples, e nós, humanos, complicamos tudo. Foi uma surpresa perceber que Deus não é como muitas vezes imaginamos. Ele não é complicado, nem distante. Ele é puro amor, bondade e simplicidade. Enquanto isso, ouvia uma música celestial ao fundo. Era uma melodia grandiosa, composta por uma orquestra gigantesca, com instrumentos de todos os tipos: tambores, pianos, instrumentos de cordas. Mas o mais incrível era que tudo ao meu redor parecia emitir sons. As árvores, as pedras, a água, a grama. Cada coisa tinha sua própria vibração. Esses sons individuais se combinavam, formando um coro e uma orquestra magnífica, como nunca ouvi antes. Tudo naquele lugar louvava a Deus com uma harmonia indescritível. Lembro-me também de ter visto, à distância, uma cidade gloriosa. Havia um muro dourado que a cercava e, no centro, um grande edifício redondo com uma cúpula dourada brilhante. Ao caminhar mais perto, vi construções menores fora da cidade. Um dos lugares que me chamou a atenção era um espaço onde bebês e crianças ficavam. Lá, eles eram amados e cuidados com tanto carinho. Podia vê-los correndo e brincando felizes, rodeados por entes queridos e anjos. Também avistei um prédio que parecia uma biblioteca gigantesca, o que chamei de Salão do Conhecimento. Esse lugar tinha prateleiras repletas de livros, do chão ao teto, sobre qualquer assunto que você pudesse imaginar. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse ali disponível. Outro edifício fascinante tinha piscinas curativas, com águas que pareciam vivas. Essas águas eram cristalinas e cheias de energia, como se fossem feitas de pura vida. Descobri que esse era um tipo de hospital espiritual, onde pessoas que morreram de forma traumática ou tiraram a própria vida eram recebidas. Essas almas eram cercadas por amor, orientadas por mentores, anjos e professores que as ajudavam a entender o que tinha acontecido com elas. Tudo no céu era feito com extrema gentileza e cuidado. Não havia pressa, nem dor, apenas amor e compreensão. Cada detalhe daquele lugar era impressionante. Eu não sentia o tempo passando.
Parecia que estive lá por semanas, mas sabia que, na realidade, foram apenas alguns minutos. Então, notei um bosque de árvores ao longe, perto do muro que cercava a cidade. Foi ali que algo extraordinário aconteceu. Jesus saiu do meio das árvores e caminhou até mim. Quando ele se aproximou, meus irmãos, que estavam comigo até aquele momento, desapareceram. Não sei para onde foram. Jesus olhou para mim com uma expressão serena e disse: "Eu amo você. Estou com você. Não tenha medo." Só depois percebi que ele estava me preparando para retornar. Mas na hora, não entendi. Ele era real, sólido, e não apenas uma imagem. Tinha cabelos longos e escuros, uma pele de tom oliva brilhante e olhos castanhos profundamente calorosos. Ele emanava uma luz suave, assim como todos ao meu redor. Era absolutamente deslumbrante, de tirar o fôlego. Então, ele me conduziu até uma clareira no bosque. Havia um tronco de árvore caído perto de um riacho. Sentei-me no tronco, e enquanto isso, Jesus se afastou. Ao olhar para o outro lado do tronco, vi um homem sentado ali. Imediatamente soube que ele era Deus. Aquela presença amorosa e sem forma que havia sentido antes agora tinha assumido uma forma para que eu pudesse vê-lo. Deus parecia diferente de Jesus. Tinha cabelos curtos e encaracolados, olhos azuis brilhantes, e uma pele de tom mais claro. Era como se fosse uma versão mais velha de Jesus, mas também uma extensão dele. É difícil de explicar em palavras. Ele me olhou e perguntou: "O que você faria se fosse apenas eu e você?" Fiquei confusa e não entendi o que ele queria dizer. Então ele repetiu: "O que você faria se fosse apenas eu e você?" Ainda assim, não consegui compreender. Ele sorriu para mim e disse: "Venha comigo." Seguimos por uma clareira, onde ele abriu o céu com um gesto. Fui presenteada com a visão do universo em toda sua vastidão. Vi planetas girando, estrelas brilhando e nuvens de gases coloridos. Não havia construções, nem árvores, nem pessoas. Apenas o cosmos em sua plenitude. Olhei para Deus e disse: "Se fosse tudo isso, apenas eu e você, você ficaria cansado de mim em 10 minutos, porque eu faria tantas perguntas que você não gostaria mais de mim." Quando disse isso, Deus jogou a cabeça para trás e começou a rir. Sua risada era tão contagiante que comecei a rir também. Foi um momento leve, cheio de alegria, como se eu estivesse falando com um velho amigo. Depois disso, ele me levou de volta ao tronco e me perguntou novamente: "O que você faria se fosse apenas eu e você, sem mãe, pai, marido, filhos ou amigos? Apenas nós dois." Naquele momento, ainda não sabia o que responder. Enquanto eu estava naquele lugar divino, algo chamou minha atenção: uma árvore. Ela parecia tão viva, tão conectada a tudo ao redor. Olhando para ela, comecei a pensar em coisas que nunca haviam passado pela minha mente antes. Não sei se essas ideias vieram diretamente de Deus, mas simplesmente surgiram. Do nada, me peguei dizendo: "Deus, seu 100º nome no Alcorão é: Deus está em toda parte, Deus está em lugar nenhum, e Deus está em mim." Fiquei surpresa, porque nunca li o Alcorão, não sabia nada sobre ele. E, para minha surpresa, Deus respondeu: "Sim, isso está certo." Olhei para a árvore novamente. Vi cada detalhe: a textura da casca, as raízes absorvendo nutrientes do solo, esses nutrientes alimentando as folhas, e as folhas purificando o ar que respiramos. Tudo estava conectado, tudo tinha um propósito. Reflete e disse: "Deus, você fez esta árvore, você está nesta árvore. Quando eu vejo esta árvore, eu vejo você." E ele respondeu: "Sim, isso está certo." Então comecei a pensar nos meus pais e disse: "Deus, você fez meus pais, você está nos meus pais. Quando vejo meus pais, eu vejo você." Novamente, ele disse: "Sim, isso está certo." Depois, pensei nos meus filhos. A mesma ideia me veio à mente: "Deus, você fez meus filhos, você está neles. Quando vejo meus filhos, eu vejo você." Mas então uma tristeza profunda me invadiu. Pensei nas pessoas que me machucaram, aquelas que disseram coisas cruéis e me feriram profundamente. Eu disse a Deus: "Deus, há pessoas neste mundo que machucam os outros de propósito.
Mas mesmo assim, você fez essas pessoas, você está nelas. Quando vejo essas pessoas, vejo você. E ele respondeu, com a mesma calma, sim, isso está certo. Então, ele me fez uma pergunta: quando você olha no espelho, o que você vê? Naquele momento, fiquei sem palavras. Minha mente se encheu das coisas que ouvi durante toda a vida. Você é feia, burra, gorda, inadequada. Eu não sabia o que responder. Mas, finalmente, disse: Deus, você me fez, você está em mim. Quando olho no espelho, vejo você. Ele sorriu, seus olhos brilhavam de alegria, e disse: sim, é isso mesmo. Naquele instante, senti como uma criança que havia passado numa prova difícil, e a felicidade dele me encheu de alegria. E então ele disse algo que tocou profundamente o meu coração: eu não cometo erros. Eu não crio algo sem propósito. Você não é todas as coisas que o mundo te diz que você é. Você não é definida pelos rótulos, críticas ou julgamentos que a sociedade impõe sobre você. Você é aquilo que eu te criei para ser. E eu te amo, exatamente como você é. Essas palavras tiveram um impacto gigantesco em mim. Foi como se ele estivesse desfazendo anos de dúvidas, inseguranças e mentiras que eu havia absorvido ao longo da vida. Ele me mostrou que, muitas vezes, carregamos o peso do que o mundo nos ensina a acreditar. As críticas, os padrões, os conceitos distorcidos. Mas, nesse processo, deixamos de ouvir a voz dele, a voz que diz a verdade sobre quem realmente somos. Depois disso, 2 anjos apareceram e me levaram a um lago de águas cristalinas. A superfície era tão calma, parecia vidro. Quando me debrucei para olhar, vi algo extraordinário. A terra, como se estivesse bem diante de mim. Vi eventos futuros, coisas que ainda iriam acontecer. Era 2005, mas o que vi já está acontecendo agora. Vi o colapso do sistema financeiro, atos de terrorismo, conflitos internacionais. Eu não sabia como processar aquilo tudo, mas os anjos me disseram algo importante. Essas coisas não precisam acontecer. Tudo depende de vocês, da humanidade. O egoísmo coletivo é o que cria esses eventos. Vocês têm o poder de mudar isso. Foi uma mensagem clara para reverter as coisas. A mudança precisa partir de nós. O futuro não está escrito em pedra, mas exige ação consciente e coletiva para ser transformado. Logo depois, fui enviada de volta ao meu corpo. Não tenho recordação se houve alguma conversa ou decisão sobre eu retornar. É provável que eu não tenha aceitado bem, o que talvez explique por que não consigo me lembrar desse momento. Ao voltar, minha vida não foi mais a mesma. O raio deixou uma marca física em mim, um bloqueio de ramo direito no coração além de frequentes convulsões. Mas essas marcas não são nada comparadas às mudanças espirituais e emocionais que essa experiência trouxe para minha vida. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.